Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que temos de estar aqui juntos na presença do nosso Deus, sendo gratos a Ele por tudo quanto Ele nos tem proporcionado nesta nossa caminhada de vitória, de lutas, de aflições, de lágrimas, de renúncias. Mas o fator determinante para a vitória é a renúncia. É quando nós renunciamos o pecado e passamos a sair também de nossa zona de conforto para estar em busca das vidas, das almas que estão aí sedentas, anelando por algo que a faça fazer, compreender que a vida tem solução, que tem saída, e Deus é esta solução e é esta saída. Queridos, eu quero meditar nesta manhã gloriosa convosco, aqui no Salmos 46. Glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos outorga, tão gentilmente, onde diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus por termos acabado de ler este lindo Salmos, onde o salmista ele se reporta para nós, declarando que Deus é o nosso único, verdadeiro, absoluto e soberano protetor, como sendo o refúgio e a nossa fortaleza. Porém, diante deste Deus glorioso, majestoso, lindo, que nos tem proporcionado a sua graça e a sua presença conosco, muitas vezes nós somos levados à negação do fracasso humano. E nós negamos, nós o disfarçamos, nós o mascaramos, nós tentamos ignorá-lo. Mas a verdade, ela persiste e somos levados à compreensão de que somos em Deus fortalecidos. Por mais que os nossos esforços queiram nos fazer querer acertar por nossos méritos e por nossa própria força, precisamos de Deus e de tê-lo em nosso viver, em nosso proceder, em toda e qualquer nossa ação. Apesar de sermos imperfeitos e de termos falhas que nos detratam, que nos empurram
contra aquilo que nós falamos ou que pregamos. Mas a misericórdia de Deus, ela existe. A graça de Deus, ela nos faz alcançados e nos faz reconhecidos diante de Deus. Onde, diante de toda a nossa limitação, de toda a nossa fraqueza, há um Deus que nos conhece intimamente e que quer nos fortalecer. Onde nós persistimos muitas vezes em querer burlar ou camuflar os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Porém, nós somos propensos a doenças, somos seres frágeis, machucamos-nos, mas tudo isso resume em porque nós somos mortais e acabamos morrendo. E essa pressão, ela às vezes oprime o nosso ponto de agitação. E a ansiedade, ela provoca-nos vários males. Onde as pessoas muitas vezes também nos intimidam, onde as críticas também nos debilitam a nós. E muitas vezes as queixas, os rumores também nos assustam. Mas em Jó capítulo 14, e o verso 1 diz assim: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietações. Então, tem outra tradução também que diz da seguinte forma: quão frágil é o homem, seus dias são curtos e repletos de problemas. O apóstolo Paulo escreve também em Romanos 8:23, diz assim: nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E eis a primeira pergunta: como podemos continuar a crescer nesse saco de ossos coberto por inúmeras fraquezas? E daí é que surge essa necessidade e essa precisão desta grande dose que está registrada nos Salmos 46. E essas palavras que estão ali escritas para nós, elas são palavras que trazem para aqueles que lutam com a opressão da fraqueza pessoal, ela traz esperança. Onde nos recorda também um hino muito antigo, que foi do reformador Martinho Lutero, onde ele encontrou coragem nesta canção, em suas letras, nessa composição. Ele diz: castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Então, queridos, de acordo com o subscrito, o Salmo, ele é um cântico. E essas palavras, elas são dirigidas a um cantor, a um mestre, que vai ensinar outras pessoas a louvar, a entoar, a desenvolver estas poesias, essas palavras, este poema, exaltando a glória magnífica de nosso Deus. E aqui diz o canto sobre Alamote, onde essa palavra ela é dirigida ao cantor, como eu falei, mas a palavra Alamote, ela deriva do substantivo hebraico Alma, um termo que significa donzela, moça.
É possível que isso signifique que essa canção ela tenha sido composta para vozes sopranos ou para um coro de mulheres. E até onde sabemos, o culto da época dos Salmos não tinha coral. E daí, ao ler os versos desses salmos, você nota que as frases também são repetidas no verso 7 e o 11, onde diz o Selá. E essas marcas de pausa, elas nos ajudam a compreender este cântico. As pausas são sinais embutidos de que o leitor ele não deve ignorar, ele deve analisar cada palavra, cada ponto deste salmo em apreço. E como eu falei, nós tememos em querer esconder e tememos em querer ser revelado o fracasso humano. Mas a reação a este medo, é bem provável que o salmista que escreveu aquele fosse um sacerdote, como homem culto, um homem que conhecia a história de Israel melhor que a maioria das pessoas. E é bem verdade que não precisa ser um expert, nem um doutor, para compreender que o caminho dos israelitas não fora fácil. E os israelitas, eles enfrentavam as ameaças de exércitos estrangeiros continuamente, bem como ameaças internas e, inconsequentemente, o salmista, ele estava vivenciando aquilo. E ele descreveu diante do medo, diante da previsão de haver morte, de haver insegurança, de o povo ficar confuso, sem saber para onde correr, para onde se refugiar, aonde ele estaria seguro, para não morrer, para não perecer. E nos versículos que vemos nesses salmos, ele desenvolve o tema de ajuda do onipotente Deus. E descreve situações em que diz que, quando ele diz assim no Salmo 2 e 3, no verso 2 e 3, eu não temerei. Em uma natureza de desordem, onde ele diz que não temerei, mas lá poderia ter alguma resistência de temor. E Jerusalém estava ali sob o ataque, e ele diz, eu não serei abalado. Aleluia. Glória a Deus. E no campo de batalha, após a guerra, ele diz assim, eu não vou lutar. Meu Deus. O Senhor dos Exércitos, aleluia, Ele está conosco, aleluia. Quando ele diz, não temerei, nesses versículos, no 2º e no 3º, o salmista ele introduz algumas cenas mais terríveis possíveis, onde ele diz, ainda que, antes de cada uma daquelas calamidades, o salmista ele estava dizendo que não ia temer diante das atrocidades, diante da morte, diante de sua incapacidade para vencer o inimigo, porque ele não estava contando com suas armas materiais, suas armas físicas, não estava contando com o seu intelecto, ele estava contando que alcançaria êxito e teria vitória, porque o Senhor dos Exércitos
estaria com ele. E ele sim é quem iria guerrear. Ele sim é quem iria fazer com que os seus triunfassem com a vitória. Aleluia. E que não seria uma história de pescador, uma história, um conto, uma lenda, mas que era real. Aleluia. Que agia na vida daqueles que criam e que esperavam que Deus, aleluia, agiria em seu favor. Glória a Deus. Ainda que a terra se mude, aleluia, o que é mais estável e previsível do que a paisagem da terra? A paisagem da terra, ela só muda sob as circunstâncias mais extremas e assustadoras. Aleluia. Como terremotos, deslizamento de terra, de lama, ou erupções vulcânicas. Nós temos visto aí tanta coisa acontecendo no nosso país, tantas catástrofes, tantos desastres naturais ou criminais também. Temos visto aí tanta coisa que tem estagnado vidas, tem parado vidas, olhado assim, refletido e se sente inerte por não poder agir. Mas só que Deus, ele não te chamou, querido, querida, para ficar aí desfrutando de coisas ruins, para ser um espectador dos acontecimentos, mas ele te chamou para proclamar que ele é Deus, independente de toda e qualquer circunstância adversa. Aleluia. Ele é o Deus soberano, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor que guerreia as nossas causas. Aleluia. Ele é o justificador eterno. Aleluia. Quando nós tememos por falhar, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, aleluia, a saída é o clamor, a saída é o jejum, a saída é a oração. Aleluia. Porque o refúgio está pronto, a fortaleza, ela continua de pé, ela não desvaneceu. O nosso Deus, ele não dorme, ele permanece fiel. Aleluia. O que importa-nos, queridos e amados, é nos colocar no lugar em que Deus nos convida, aleluia, para estar. Aleluia. Como está a tua vida diante de Deus? Você tem sido um referencial para a glória de Deus? Você tem evidenciado, aleluia, que você é realmente um crente de fé, de ousadia. Eu não estou aqui querendo que você apresente os seus méritos, mas eu quero que você se desperte, apesar dos seus deméritos, apesar das coisas que podem te lançar fora, aleluia, dos efeitos que você possa não ter, aleluia. Eu quero te dizer, aleluia, que há um Deus que conta contigo, que há um Deus que te fortalece, que há um Deus que te vivifica, que há um Deus que se importa com você e se importa também com aqueles que estão em seu convívio, por aqueles também que você é alcançado e que pode ser a voz de Deus no meio deles, aleluia, para que venha de todas essas situações e circunstâncias a lembrança de que há um refúgio pronto, de que Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza verdadeiramente, não é um mito, não é uma lenda, não é algo irreal, é vivo, aleluia, é eterno. Deus não nos desprezou, aleluia. Deus está conosco, queridos e amados. Essa esperança, ela não está morta, ela permanece viva. Glória a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando o salmista diz assim, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Em análise, estudando, vemos que na concepção antiga, o oceano, ele representava os mistérios insondáveis. E muitas vezes era usado como uma metáfora para o mistério obscuro da morte. Mas para este sacerdote aqui,
que escreveu esses salmos, um mundo em que os montes enormes e imóveis eles crescem, mas correm o risco de serem tragados pelos mares. Seria um mundo controlado por Deus. Olha, querido, Deus, ele não perdeu o controle. Aleluia. Aleluia. Deus, ele não caducou com as suas promessas. Glória a Deus. O nosso Deus, ele permanece fiel. Aleluia. Ele permanece firme. Ele não perdeu o controle de nada, querido. Deus está sendo glorificado. Aleluia. Deus, ele continua sendo glorificado, mesmo quando há momentos em que pensamos que tudo se foi, que não tem mais solução, que o que resta agora é só lamentar, é só chorar. Não, negativo. Você ainda pode orar. Você ainda pode chorar. Você ainda pode ser um intercessor. Você ainda pode ser um consolador no meio destes que perderam a fé. Ou destes que ainda não experimentaram esta fé gloriosa. Eu te convido hoje para que você clame por mudança na sua vida. Para que você clame, aleluia, por renovação no seu ser. Deus não te chamou para ficar aí debatendo política, para ficar perdendo seu tempo com o cenário político, com a corrupção. Não, Deus te chamou para redimir almas, para buscar almas, para pescar homens, para a glória, para o reino dele. Isso aqui, querido, é tudo transitório e passageiro. Aleluia. Tudo isso vai passar, os acontecimentos, os fatos que têm ocorrido na nossa nação, nada fugiu ao controle de Deus. E por que você está tão alardeado? Por que você está tão preocupado em querer apontar o erro de A, de B, ou os acertos também? Se quando, na verdade, você parou de fazer a obra do Senhor, você parou de orar ao Senhor, você parou de bendizer a Deus, você parou de glorificar a Deus. Deus não te chamou para ficar sentado aí numa mesa, numa escrivaninha, aí olhando os acontecimentos da internet, para ficar aí na sua TV a cabo, ou qualquer que seja o seu entretenimento. Aleluia. Deus não chamou crente para viver entretido em coisas aí que se passam, em coisas momentâneas. Deus chamou para a real e viva, aleluia, palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Viva a palavra, creia na palavra, ore com a palavra, aleluia. Alcance vidas com a palavra. Deus, ele quer refugiar o teu coração. Ele quer refugiar o teu intelecto. Ele quer refugiar esse teu entendimento que parou, esse teu entendimento, essa tua fé, esse teu fervor espiritual que esfriou. Deus não te chamou para isso. Ele quer te fortalecer. Aleluia. O salmista diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Aleluia. Olha, Deus, ele ainda conta com você. Que nesta manhã você se sinta tocado, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Não pelo meu conhecimento, mas pelo conhecimento de Deus. E levante-se aí, saia desta neura, aleluia, e passe a exercer o papel que Deus te confiou nessa geração e nesse seu tempo. Olha, a vida está passando, viu? O tempo também está passando. E Deus,
Ele vai querer conta de cada um desses momentos em que você teve para desfrutar de uma vida íntima com Ele e você se despercebeu com os acontecimentos diários que te perturbam, que te traumatizam e não te levam a lugar algum. Mas a palavra ela produz vida. Ela produz o alimento, o suprimento em que nosso ser precisa. A palavra de Deus tem. A palavra de Deus pode. Aleluia. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você se abrigar em Deus. Hoje é dia de você ser fortalecido em Deus. Mude. Saia desta posição que Deus não te confiou e nem te convidou para isto. Ele tem um milagre certo para as horas incertas. Aleluia. Deus está no nosso meio. Como eu falei, Ele não nos desprezou. Ele não nos abandonou. Ele não está lá distante. Não. Ele é Deus conosco, é a esperança da glória. O Espírito Santo está aí desenvolvendo o seu papel como sendo o consolador, como sendo o nosso intercessor. Aleluia. E se porventura você hoje reconhece isto e não tem lágrima mais, não tem palavras para se expressar diante de Deus, simplesmente ajoelhe-se, reconheça suas limitações e troque suas limitações pela fortaleza que há em Deus. Aleluia. E saiba que refúgio Ele tem e está pronto e preparado para você. Glorifique a Deus com o seu ser, com a sua alma. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade, hoje é o presente que Deus tem preparado para mim e a tua alma. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar e que possamos estar de prontos, alertas, para obedecer à voz de Deus e assim proceder segundo o querer de Deus, o agir de Deus e a vontade de Deus sobre nossas vidas. A paz do Senhor. Muito obrigado pela atenção. Que Deus te dê essa nova oportunidade. E eu creio que Ele tem te dado. E Ele tem falado aí com você aí. Você aí que está sentindo que Deus te chamou hoje para uma cobrança, mas te chamou com carinho. Ele te advertiu para o bem. E haverá vitória. Aleluia. Tem esperança para o teu futuro. Para a glória do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.